LTV Web, aqui é mais legal. Mais uma vez dentro da programação da LTV. Nós estamos com o nosso programa já no ar, Na Luz da Palavra. Hoje muito especial aqui em família, com a família Barcelos, que eu quero agradecer, então, por nos receber dentro da programação da LTV. Boa noite, pastor, boa noite também a Ilete, que daqui a pouco vai falar, né? As suas considerações, muito obrigado por nos receber na sua casa. Uma satisfação para nós estarmos aqui, juntamente com o nosso amigo, irmão de fé, o Edgar, né, toda a sua equipe, né, que estão levando essa bela programação aí dentro da LTV, né, um canal novo de comunicação e que abre esse espaço, né, para que a palavra de Deus seja proclamada, né, aonde for acessado esse programa, né. Para nós é uma alegria receber na nossa casa o André, que é nosso amigo de longa data também. Um prazer para nós e muito obrigado pela oportunidade. E o Barcelo, como a gente chama de Barcelo, mas é Flávio, né? E já é um menino aí, né? Com a idade ainda, né? Considerável, mas ele desde os 6 anos já começava a cantar com seus pais, a sua irmã, dividia na igreja aí, né? Auxiliado, inclusive hoje o senhor auxilia de diácono e também como presbítero e hoje evangelista. Então ele está aí exercendo também no Legislativo, na Câmara de Vereadores. Mas isso é considerável, né? Sim. Hoje o nosso assunto é assunto de família, que o senhor vai trazer uma mensagem para a família. Para nós é um prazer, como o senhor falou, eu iniciei na música com 6 anos de idade. Meu pai foi meu primeiro professor, o seu Cláudio Barcelos, e eu ganhei o primeiro cavaquinho da minha avó e do meu tio, e o pai começou a me ensinar, né? E ele fazia um desafio para a gente sempre. Cada vez que ele chegasse de meio-dia, eu tinha que apresentar uma música nova. Tá? Então, meu pai foi um grande incentivador da área da música. E a minha mãe, ela cuidava da parte do ensino da palavra de Deus. Tá? A mãe não deixava a gente sair brincar antes da gente decorar um versículo da Bíblia. Né? Então, aquele provérbio diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele, se cumpriu na nossa vida. Né? Então, eu comecei com 6 anos, a minha irmã, a gente cantava junto, e a gente brinca muitas vezes, né, que eles chamavam a dupla mirim. Eu tocava cavaquinho e minha irmã tocava o triângulo. E ela disse que ficava invocada, né, porque ela não sabia o que era o tal do mirim. Né? Então, ela tocava o triângulo, mas nós cantamos, né, em Erechim, em várias partes, né, do estado do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Então, assim a gente se criou. Daí, na minha juventude, daí eu assumi o coral de jovens da igreja, depois assumi o coral tradicional da nossa igreja, né, o coral Vozes de Gratidão, tá, um coral aí cinquentenário já, né, onde o meu tio foi o fundador. Então, o meu pai foi um dos maestros e eu regi esse coral por mais de 10 anos. Né, e grupos de louvores, e dentro da música orquestral, que a gente gosta muito. Né, e daí casei com a Eliette, né. A Eliette, ela não era de Erechim, ela era de Cruz Alta, né, e veio para cá e a gente, não no primeiro momento, né, mas algum tempo depois, a gente acabou se apaixonando e namoramos e noivamos, casamos. E ela canta, né, como vocês sabem e ouviram, e os nossos filhos foram criados, estão sendo criados dentro dessa linha. Né? Então, o Jabes, nosso filho mais velho, começou a estudar música com 5 anos de idade. Tá? E aqui um outro detalhe importante, que talvez para quem está escutando, assistindo, né, o Jabes, na verdade, ele não tinha idade para se inscrever para estudar violino. E a Eliette foi lá e ela se matriculou na escola, né? Ela fez a matrícula e ia junto com ele. Né? Imagina uma criança de 5 anos de idade vai querer estudar violino. Ninguém quer saber de tocar violino, eles querem saber de qualquer outra coisa. Né? Mas foi indo, né, e na persistência, muitas vezes na pressão, né, uma coisa que às vezes as pessoas acham que é, né, os limites, as regras, né, que é uma coisa importante para o ser humano. Né? Você pode, por exemplo, ignorar a lei da gravidade. Né? Isso aí não tem nada a ver. Agora suba num prédio e pule para ver o que vai acontecer. Né? Então, os limites, as regras são importantes. E o Jabes, né, todos conhecem aí, ele estudou
começou lá na Escola Belas Artes, depois estudou na Orquestra e Concertos de Erechim, e o ano passado, para nossa alegria, ele passou em primeiro lugar, né, dentro da faixa etária dele na Escola da OSPA, em Porto Alegre. Tá? Então é uma alegria. Daí o Micael e o Azaf, que são gêmeos, né, já vieram no mesmo caminho, né? O Micael toca bateria com a gente, o Azaf está tocando contrabaixo, tá? E já tocam outros instrumentos, né? Aqui em casa, como vocês podem perceber, quem está aqui dentro, né, e quem já veio aqui, né, nós temos muitos instrumentos, né? Então eles estão brincando, estão passando pelo piano, pelo violão, né, pela bateria, pelo carrom, né, pelo bongô, pelo violino, entende? Então É uma família musical. graças a Deus, né? Então, e a Elisama, que é a nossa filha caçula, então ela está aprendendo a tocar também, né? E ela canta, né? Então ela é cantora já, ela tem 7 anos, completou essa semana. Então para nós é uma alegria, né? E a Bíblia diz assim: louvai ao Senhor, todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, né? Louvar a Deus não é uma opção, né? Seria quase que uma obrigação, né? Em sinal de gratidão a Deus pela vida, pela saúde, né? E aqui está conosco, então, a senhora Eliete de Matos Barcelos. Que maravilha, né? Já conhecida, né? E no meio musical. Ela, professora de canto e preparadora vocal há mais de 15 anos. Atuou nos projetos como Hinos de Erechim, também na PIN, que é Primeira Infância Melhor, palestrante e líder de grupo de mulheres da região. Ela vai nos falar tudo sobre isso aqui, hein? Está buscando também a licenciatura em música pela UPF. Regente do grande coral feminino da UFAD. São 300 vozes femininas da Igreja Assembleia de Deus. Você ainda não assistiu? Você não sabe o que está perdendo. Eu pude ver de perto esse trabalho, que nós também vamos tocar esse assunto aqui. Participa de grupos de louvor e cantatas e back vocal em CDs. E aí, então, nós já falamos dos filhos, né, que ela vai falar um pouquinho também deles, é claro, como falou o Flávio. Eliete, boa noite, muito obrigado por nos receber aqui. E esse currículo aqui, muito maravilhoso. E essa canção linda? Oi, tudo bem, Tecar? Matos, né? Também. Matos, né? Então, estamos, né, em casa, entre família, e estamos felizes por participar dessa programação, né, dessa TV. Que Deus abençoe, que possa prosperar, né, no seu trabalho e trazer comunicação e entrevista e também entretenimento para o povo, né? Entretenimento sadio, né, que é o que nós precisamos hoje em dia. E o seu trabalho, ele é bastante, vamos ao caso, ele depende também do esforço, né, da mente e conhecimento, que é a música. Aí você me perguntaria, mas o que tem que ver a música com que se fala, se prega, se fala da Bíblia? A música, ela está inserida no louvor. O rei Davi, em todas as suas defesas, em todos os momentos, ele cantava. Sim. Então, isso transfere para nós, né, Eliete, essa responsabilidade, e tu agarrou isso com a família. Sim, eu não nasci numa família musical como o Flávio, né? Na minha família só eu canto e toco. O pai e a mãe, assim, eles cantavam, né, no coral da igreja, mas nunca, assim, levaram a afinco realmente esse trabalho. E eu comecei desde a infância a cantar, e depois, com 17 anos, eu aprendi a tocar violão também. E logo nós viemos embora para Erechim. Está fazendo 25 anos que eu moro em Erechim, né, que abracei essa terra. E para mim, Erechim foi tudo de bom, porque aqui, né, eu conheci o Flávio, né, nós construímos essa família abençoada por Deus. Eu estudei, né, eu consegui mais conhecimento na área da música, foi aqui que eu aprendi. Né, também estudando na universidade e sempre buscando, né, do Senhor para que Ele me ajudasse, né, a entender melhor essa questão da música, também do ensino da palavra, que é algo que o Senhor também tinha colocado no meu coração. Sempre eu tive interesse de saber mais, de estudar mais, de compreender, para poder conversar com outras pessoas, dar palestras, ensinar também, né? Nessa área do ensino também é uma área assim que eu tenho estudado há muitos anos, mas que agora ela começou a se abrir um pouco mais. E a música eu fiquei, então, agora com os corais e mais com os eventos da igreja mesmo, né, abandonando um pouquinho essa área secular que eu gastei 15 anos da minha trajetória. Mas, além de aprender, mas tu estiveste também em universidade aprendendo ou aprendeu com professores aqui na cidade mesmo?
Sim, eu comecei os meus estudos aqui na Escola de Belas Artes, né, onde eu me formei como professora de canto, mas assim, ó, várias oficinas com vários nomes importantes, né, da música do estado, tanto da OSPA em Porto Alegre, quanto da Funarte em Porto Alegre, outras professoras que vieram do exterior, né, e cursos de regência que eu fiz, tem um grande curso de regente no estado, assim, que a gente faz, os regentes vão para lá e ficam uma semana estudando com nomes de fora do país, né. Então, eu fiz bastante cursos nessa área durante esses 15 anos. Então, isso vai crescendo, vai trazendo conhecimento, né, essas oficinas, e também estudando a licenciatura em música na UPF, né, que ainda estamos, né, em andamento. Mas isso firma, então, conhecimentos. Mas o que a música, então, infere dentro da Bíblia? Para trazer, o que a família traz, a Eliette traz da Bíblia para trazer para os ouvintes? A Bíblia, na verdade, ela diz assim, lá no Salmo 33, versículo 3, né, que é para tocar, né, cantai com júbilo ao Senhor, tocai bem e com arte. A Bíblia fala isso para nós. O Davi, né, o grande rei Davi, é o nosso exemplo de músico que se tornou rei. Ele foi um grande lutador, né, que venceu várias batalhas, ele teve a coroa, ele teve a espada, mas não deixou a sua harpa de lado também. Então, ele continuou escrevendo salmos de louvor a Deus, porque a palavra de Deus diz assim que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, todo dom que nós temos, todo o talento que nós recebemos, por exemplo, o teu talento de falar, veio de Deus. Foi ele que é o dono dos dons. Então, por isso, nós dedicamos a ele, em primeiro lugar, todos os nossos talentos. Mas que maravilha. E nós até fizemos pegamos o instrumento, porque tem instrumento, os nossos telespectadores podem ver aqui, né, os instrumentos que tem aqui. Realmente uma família cheia de instrumentos. Eu estava vendo ali que a nossa diretora, que é a Aline, tentou pegar ali um violino, assim, não, mas não é para mim assim, não é assim, né? Claro, mas tudo tem o seu tempo, né? O pessoal que está atrás das câmeras aí, né? Então, assim, ó, a música ela tem que ser vinda da parte divina, né? Mas é importante os pais fazerem essa exposição das crianças à música. Então, nós, quando o Jabs era pequeno, eu já comecei a comprar instrumentinhos de brinquedo, sabe? Violãozinho de brinquedo, bateria de brinquedo, flautinha, tudo para expor ele nesse ambiente. E os meninos, os gêmeos também, eles amam também microfone e violãozinho e bateriazinha, já para eles irem se acostumando. Então, os pais, eles dão a direção para essa flechinha, né? Que maravilha. E vamos continuar, né? Vamos continuar com esse papo. Daqui a pouquinho, eu vou para o intervalo, gente. Daqui a pouquinho tem mais. E essa família vai cantar aqui, vai trazer... Todos eles vão estar cantando aqui, além da Eliette, vamos trazer muito mais. Vou para o intervalo. Aqui você está muito bem. Na LTV é mais legal.
Voltamos dentro da programação da LTV. Programa Na Luz da Palavra. Então, portanto, hoje nosso encontro é em família. Estamos na casa do Flávio Barcelos, da Iliete Barcelos, levando esse conhecimento que essa família tem no que se diz a música. Claro, esse bloco agora nós vamos falar, além da música, a sua responsabilidade de transmitir a palavra, e o senhor tem ela como a base da sua família. E o senhor faz palestra para as igrejas, famílias e entidades em cima da família, não é isso, Flávio? Exatamente. Eu sempre tive comigo, né, que a família, ela é, não apenas no conceito, né, mas ela é a base da sociedade, né? E se dentro da sua casa está bem, o mundo está bem, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se dentro da tua casa a coisa está atravessada, né, tudo para o lado de fora da porta vai ter uma amplitude maior. Tá? Eu sempre digo, se dentro da sua casa você está bem, não é um buraco da rua que vai fazer você perder a paz, né? Ou alguém que corta a frente do seu carro e tal. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se dentro de casa você já sai atribulado, né, tudo é motivo, né, para você brigar no trânsito, discutir, né, afrontar as pessoas, né? Então, a família, ela é a base de tudo, né? Tudo que Deus faz, né, sempre tem princípios, né? E nós vemos que a família foi uma das primeiras coisas que Deus criou. Depois de criar o jardim, né, e colocar o homem lá, para resolver o primeiro problema que surgiu na humanidade, né, que Deus olha para o homem, tá, e diz assim, não é bom que o homem esteja só, né? Surgiu um problema ali, então vou criar uma mulher, né? E já o sábio Salomão disse assim, quem encontra uma mulher encontra uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor, né? Então assim, ó, é fácil viver em família? Não é fácil, né? Você tem criação diferente, você vem de costumes diferentes, você vem de realidades sociais e econômicas diferentes, né? E você tem que fundir aquelas duas ideias ali para dar um novo caminho, né? E a Bíblia ainda diz assim, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Tá? Então tem uma ilustração muito interessante, né, de dois rios, né? Um nasce lá no alto da montanha, né, e vem pelas planícies, e o outro vem lá de uma cachoeira e tal, e se junta os dois, né? E por um período você olha, né, às vezes um rio é mais turvo a água, outro é mais clara, mas no decorrer do percurso, daqui a pouco você vai olhar lá, você vai dizer, mas é um rio só, né? Então, essa caminhada aí é só com a graça de Deus mesmo, né? Então, para uma família dar certo, você tem que abrir mão, né? Não da sua razão, né? Mas você tem que, assim como uma sociedade que dá certo, né? Os sócios têm que querer que dê certo, né? E a família é a mesma coisa. Então, assim, ó, há um conceito muito errado de família, né? A pessoa diz assim, eu vou casar para ser feliz, né? Quem não ouviu esse conceito, né? Daí o camarada vem de uma família, às vezes, tudo destroçado, uma família desequilibrada, desestruturada, não, mas eu vou casar para mim ser feliz. E daí a mulher, muitas vezes, vem lá, né? Meu Deus, eu tenho que sair dessa casa, porque isso aqui é um inferno, vou casar para mim ser feliz. O que acontece? Vão ser os dois infelizes, né? Diz assim a palavra de Deus que ninguém pode dar o que não tem, né? Você só pode dar alguma coisa se você tem. Agora, quando você... Não, eu vou casar para fazer a outra pessoa feliz. Bom, daí fica diferente, né? Jesus disse assim, ó, cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando isso acontece dentro do casamento, o casamento vai dar certo, né? Por quê? Porque é um princípio bíblico, né? Deus instituiu o casamento, né? Se ele disse que não era bom que o homem estivesse só, Deus instituiu o casamento e ele vai ajudar você, né? Então, assim, ó, se eu me esforçar e me dedicar para fazer a minha esposa feliz, e ela da mesma forma, não, eu vou me esforçar, né? E a gente tem gostos diferentes. A música, lá no início do nosso casamento, quase nos separou. O que parecia que seria a coisa mais óbvia, né? Lá no início quase nos separou, porque os nossos estilos eram diferentes, tá? As músicas que eu gostava, ela não gostava, as que ela gostava, eu não gostava, né? E hoje vocês veem a gente tocando e cantando junto, meu Deus, mas foi sempre assim. Não foi sempre assim, né? A gente não pode ser hipócrita, né? Nós não podemos iludir as pessoas que estão nos assistindo aqui, não, isso aí só acontece na família deles. Não, né? A gente decidiu, né? Nós queremos casar, e eu, numa época do nosso casamento, eu sempre digo, nós tivemos que fazer curso de casais,
Tá? Na nossa igreja, uma época teve um curso de casais, e daí era só para os obreiros os encarregados. E eu fui lá e pedi para o pastor, pelo amor de Deus, deixa nós fazer, porque a coisa está feia. Né? E eu disse que muitas vezes eu né, não me separei de vergonha da festa que meu sogro tinha feito para nós de casamento, né? Eu digo, Foi ele que bancou. Ele que bancou, graças a Deus. O senhor sabe que esse funcionário público, né, sempre tem um atrasado, sempre tem, né, um haver lá e tal, e bem na época de nós casar, né? E daí depois outra coisa que eu tinha comigo assim, né? Eu digo assim, depois eu vou chegar numa outra casa, né? E as pessoas vão dizer, esse cara é separado, você cuide porque não deve ser coisa boa, né? Então, mas sentimentos que Deus, né? Temor de Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente não é melhor do que ninguém, né? A gente não vive para passar uma imagem de uma coisa que a gente não vive dentro de casa, né? Então assim, ó, quem tem que falar de mim é minha esposa, meus filhos, né? Entende? Não adianta você que na televisão, né, no Facebook, você já viu alguém no Facebook dizer assim, ó, eu sou um cara ruim, eu sou um cara, né, eu sou um cara azedo, né? Não, lá é só a gente dando risada e, né? E daqui a pouco você vê lá o cara cheio de risadinha lá, tirou a vida, mas só parecia postagem bonita, né? Então assim, ó, aqui dentro de casa, né, nós vivemos um período aí, né, que todo mundo tem que usar máscara, mas dentro de casa você não pode usar máscara. Aqui você tem que ser quem você é, né? Você pode até ali fora, né, melhorar a tua postura e tal, né? Tem um comentário que diz assim, né, se as pessoas tratassem os de fora, os de dentro de casa como tratam os de fora, muitas vezes, né, que ali fora você é educado, você respeita, se a pessoa te responde atravessado, você não responde na mesma, né, no mesmo, tipo um ping-pong, né? Agora chega em casa, não, a mulher diz uma coisa, já, né, sai para fora toda a grossura e né, entende? Então assim, ó, você tem que querer, você tem que pedir a graça de Deus, né? Uma coisa que nós aprendemos, né, durante esses 23 anos que a gente é casado, orar juntos, né? Quando você ora, né, ou como casal, você coloca as tuas razões, né, os teus sentimentos, tudo na presença de Deus. Né? E Deus pega aqueles cacos, muitas vezes, que a gente acaba depositando ali e transforma num lar. Né? Então, Flávio, olha só, é incrível tudo isso que o senhor colocou aqui, mas eu lhe pergunto, e nas palestras, tudo isso tem que colocar lá para as pessoas, então, entender que, de repente, pela sua experiência, eles vão, poxa, está acontecendo comigo. E acontece nas suas palestras também, né? E traz uma motivação para eles. Sim. A gente que crê em Deus, né, e ora e pede a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai colocar uma palavra no teu coração que vá ao encontro das pessoas que estão lá. Né? Porque tem muitas pessoas que vão para uma palestra, para um curso, muitas vezes, esses caras são treinados para isso. Né? Eles vêm aqui e pintam um quadro, a coisa mais linda do mundo, né? Mas a realidade deles não é isso aí. Então, o que eu tenho para mim? A gente ora, a gente jejua, a gente estuda a palavra de Deus, né? E a parte de Deus ele vai fazer, né? A Bíblia diz que quem convence o coração, né, é o Espírito Santo, né? Você pode fazer a melhor palestra, né? Não é o fato das pessoas chorarem lá que Deus tocou no coração. Não, se você assistiu um filme triste, você vai chorar também, né? Então não é o fato e a Bíblia diz que a gente não vive pelo que vê, a gente vive por fé. Então e a palavra de Deus diz assim que a palavra ela não volta vazia, né? Então no momento que você fala a palavra de Deus, né, o Espírito Santo vai convencer. Né? E do que depende da gente, tu não pode chegar lá, bancar uma espiritualidade que você não tem, né? Ou passar para as pessoas que você é um super, né? Que dá aquela ideia para a pessoa, eu nunca vou atingir, né, o estilo dessa pessoa, né, e tal. Não, você tem que mostrar, as pessoas têm que entender que você é uma pessoa normal, né? Que você tem defeitos, que você tem falhas, que você erra, que você tem que pedir perdão. Entendeu? Eu acho que quando a gente consegue passar isso que as pessoas veem, não, esse cara não está fazendo, ele não é um ator, né? Você não pode ser um ator, né? Se você vai lá representar uma coisa que você não vive, né? Eu tenho uma experiência, eu era criança e tinha uma pessoa aqui na nossa cidade que ele tinha uma palavra muito abençoada, muito, né? E impactava as pessoas. E um dia ele estava pregando numa outra cidade lá e terminou de falar a palavra e a mulher dele pediu a palavra, né? Para dizer, imagina, a esposa do preletor, né? E daí ela disse assim, olha, a metade do que esse homem falou, ele não vive lá dentro de casa. Acabou com a né? Entende? Então assim, quem tem que dar o maior testemunho de quem eu sou, de quem eu vivo, né? Como eu procedo, é a minha família.
Começa aqui. Começa dentro como de estamos casa. vendo hoje aqui dentro da programação, hoje, na luz da palavra. Então, nós estamos imbuídos dessa responsabilidade, Flávio. A gente está vendo aqui, eu já vi as tuas palestras, já ouvi, participei. Então, vai trazer para mim que eu posso me assegurar no Barcelos lá. Poxa, o cara vive mesmo. Não é por testemunha somente, mas tu tem que viver isso para passar para os teus ouvintes, né? E quem está lá. Sim. E a gente, como eu falei, a gente tem defeitos. E aquela que a Eliette falou, né, a instrução dentro de casa. Né? Os nossos pais, a Bíblia diz assim que os filhos, eles são como flechas na mão do valente. Né? Então, na verdade, as crianças, eles vêm, né, com o HD deles limpo, não tem nada dentro. Né? E a vivência dentro de casa, e muito menos do que você fala, mas eles vão observar o que tu vive. Né? Não adianta você dizer lá que você ama a esposa se eles vêem você batendo na mulher, né? Entendeu? Então na verdade, e os pais têm essa obrigação, né? Essa responsabilidade. Eu tenho comigo assim, o dia que nós chegar na presença de Deus, né? Que a nossa vida terminar, a primeira que nós vamos ter que dar conta é da nossa família, né? Então aquela coisa assim, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Não adianta ganhar um monte de gente e perder a família. Olha só, que maravilha, né? Olha, o assunto é bastante longo e falando de família, realmente mexe com as estruturas de todo mundo. E como mexe com as famílias. Flávio, realmente, tu fala, realmente é palestrante, né? E a Eliette quietinha aqui do meu lado aqui, né? Para terminar esse bloco aqui, eu vou nela. Agora ela vai ter que confirmar tudo isso, né? Mas Eliette, ó, o rapaz aí, quantos estão nos assistindo baseado na palavra? E a palavra já diz o programa, na luz da palavra. Eu vou lá no Novo Testamento, João 8,32, que eu não paro de falar sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Ele veio e libertou também a família disso tudo, das hostes aí, né, que a gente vê todo dia a família sendo atacada. E tu suportou e aguentou esse rapaz e todo esse tempo, e está aí uma família maravilhosa, né? Graças a Deus, a gente, como ele falou, né? A gente orou, buscou a Deus antes de casar, né? Então a gente fica firmado naquela promessa, fica firmado naquela palavra, sabe? E a gente toma a decisão, né? Porque o amor é uma decisão, viver junto é uma decisão que você toma de seguir esse caminho, né? E servir a Deus. E a Bíblia diz assim que o nosso adversário, né? Que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Essas três coisas. Tudo que for dentro disso aí, destruir o lar, roubar a alegria da família, né? Roubar a comunhão, roubar o amor, veio desfazer com as coisas boas da vida que Deus nos deu. Tudo vem do nosso inimigo, né? E a gente precisa ver que o cônjuge não é o nosso inimigo. Ele não é o nosso inimigo. Existe um reino espiritual por trás de tudo e que conspira para que não dê certo a família, porque é projeto de Deus. Então, a primeira guerra do nosso adversário, né, que nós dizemos, que nós chamamos de diabo, né, que a Bíblia fala assim, é para desfazer com as coisas de Deus, com o reino de Deus na terra, e que a família é que traz essa imbuída dessa tarefa, né, de manifestar a glória de Deus, manifestar o reino de Deus. E nós temos que lutar contra estas obras do mal e não contra o nosso cônjuge. Completou o que o Flávio falou, né? Que maravilha. E nós vamos para um intervalo, gente. E esse assunto vai continuar, sim. Vai nos contar a Eliette, das suas palestras também, neste molde aqui que nós estamos vendo, esse ping-pong da família, Flávio e Eliette, e que pode ir lá agora, vocês hoje conhecendo eles, puxa, eu vou na palestra e vou lá realmente aprender. Daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, me chamo Paola Daga, estou aqui na LTV, na Dica Pet, e hoje venho sanar uma dúvida muito importante que vem ocorrendo nessa época de pandemia. Sim, existe coronavírus em cachorro, porém esse coronavírus presente nos cachorros cursa com sintomatologia gastrointestinal e não transmite para humanos, ela não é considerada zoonose. A única maneira que tem do seu pet transmitir o coronavírus para você é secundariamente, ou seja, no seu passeio periódico ele pode entrar em contato em alguma superfície contaminada através do focinho e das patas dele.
Porém, isso é bem fácil de resolver e você não precisa parar de levar o seu pet caminhar. Ao chegar em casa, você vai limpar o focinho e as patas dele com lencinho umedecido, e isso vai evitar a contaminação cruzada entre o seu pet e você. Por isso, o seu pet não transmite coronavírus. Se você se cuidar, nada vai acontecer. Essa foi mais uma dica pet na programação da LTV. Voltamos aqui na LTV, na programação Na Luz da Palavra, o seu programa de todas as quartas-feiras, que acontece aqui essa emissora que está inovando na região do Alto Uruguai. Eu estou aqui com a família Barcelos, na residência, fazendo um programa totalmente diferente do que nós já ouvimos, palestrantes, né, pastores, enfim. Agora nós vamos ouvir, então, estamos ouvindo a família Barcelos, que lidam com palestra de família e também na música. E aqui comigo a Ilete, né, que tem um vocal realmente sensível, aprendeu, estudou. Mas eu vou para o outro lado agora, Ilete. Eu quero perguntar a respeito do seu trabalho com as entidades, mulheres, e nós vimos aí a dificuldade que foi contada sobre os lares, os filhos. Tu encontra nas tuas palestras também essa dificuldade com mulheres com problemas, lares com problema, como foi dito aqui. Ano passado, ainda a gente foi convidado, assim, de repente, inusitadamente, né, por uma empresa da cidade para trazer uma palestra no Dia das Mulheres. Né, e eram em torno de 200 mulheres. Eu me assustei um pouco, claro, nunca tinha feito uma palestra para tantas mulheres assim reunidas no mesmo local. Mas eu tinha já a palavra no meu coração, estudando, lendo livros e aprendendo um pouco mais do dia a dia da mulher, como ela ser feminina, né? Como ela saber cuidar dos filhos, organizar tudo isso e ainda ser uma mulher cristã que ajuda outras mulheres a desenvolver o seu potencial. Então, eu já estava trabalhando nisso, buscando conhecimento nessa área. Então, eu fui convidada, dei a palestra e, graças a Deus, né, o pessoal gostou demais da palestra. E eu fiquei, assim, com vontade de passar mais isso. Então, a gente fez o primeiro painel ano passado, painel rosa, Transforme Seu Mundo, voltado para mulheres, com várias áreas assim estudadas no sentido da mulher e o trabalho, né, a mulher e a parte mais emocional, dores físicas, psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Eu falei, então, com a parte da mulher, O Despertar da Leoa, que é baseado num livro que eu li, de uma americana, Levante-se e Transforme Seu Mundo. E também tivemos a palestra da nossa pastora, que veio trazer sobre a mulher e a espiritualidade. Então, assim, foi bem interessante, muitas mulheres estiveram lá, né, e gostaram, foi vários temas, inclusive também sobre criação de filhos em tempo de web. Então, foi assim bem abrangente, trazendo conhecimento para as mulheres que elas podem levar conciliado tudo isso. E uma coisa importante que eu gosto de falar sempre é que Deus chamou a mulher para ser auxiliadora, né, para ser ajudadora do marido. E Deus não coloca a mulher num segundo papel, não coloca ela numa segunda posição, não. Ela diz, a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao marido, quer dizer, esse é sob a mesma missão, né? Que é estruturar esse lar, estruturar os filhos, a próxima geração que vai governar o nosso país, né? Que vai ser os empresários, que vão ser aqueles que vão comandar o país depois que nós se for, né? Que vão comandar as nossas igrejas, né? As empresas, vão ser os futuros presidentes. Então, esse papel é muito importante, que a mulher tenha esse cuidado, que lembre que ela está formando uma nova geração, que ela está criando a geração que vai comandar a próxima geração, né? É verdade. E essas palestras, Eliette, acontece, nós sabemos que os dois que nós estamos entrevistando hoje pertencem à Igreja Assembleia de Deus. Essas palestras acontecem aonde? As pessoas querem saber, mas onde é que eu encontro? Alguém vai ficar lá curioso, querer ser o nosso telespectador ou a telespectadora, mas eu quero ouvir, eu quero ver de perto, porque vocês estão dando aqui um exemplo de família, né? E eu quero ver aonde é que eu vou ouvir isso. Geralmente elas acontecem nas nossas igrejas, né? Em toda a cidade, né? Várias igrejas a gente já foi convidada, bairros mais longe, e também outras denominação diferente da nossa
própria igreja, né? A gente é muito convidado, e também fora do município, e essas palestras que eu, junto com meu esposo, organizamos no ano passado, nós fizemos na Câmara de Vereadores, né, para as mulheres, aberto ao público, e a gente tem desejo no nosso coração de levar isso para as comunidades nos bairros, nos centros, né, que tem nos bairros, para que todas as mulheres possam ter acesso a esse conhecimento. Elas possam ver uma outra visão de que a mulher tem um papel fundamental muito importante em educar os homens dessa próxima geração. E é esse o desejo do meu coração, é fazer com que as mulheres entendam esse papel. Não é um papel subalterno, não é um papel secundário, é um papel importantíssimo, segundo alguns historiadores, né, mais respeitados. Ele diz até o ditado assim, né, do Abraham Lincoln, né, que a mão que embala o berço rege o mundo. Maravilha. Mas trazendo agora, então, eu te pergunto, aí você abre a Bíblia, você tem algum exemplo de mulher da Bíblia para tudo isso, Eliette? Vários exemplos, né? Ana. Saberia me responder. Ana, né, que foi mãe de Samuel, importante sacerdote, né, que foi na sua geração, num momento de caos que vivia Israel, se distanciado do povo de Deus. O povo de Deus se distanciado de Deus e tinham se corrompido, perdido a identidade, o inimigo entrou, levou, né, e Deus levanta Samuel como um ícone, né, como um profeta de Deus para trazer de volta, né, o povo dele para o caminho que Deus tinha planejado. E também Joquebede, mãe de Moisés, né, que foi assim, né, uma mulher tremenda que ensinou. Ela teve só 4 anos para ensinar a cultura cristã, né, judaico-cristã para Moisés, porque ele era filho da filha de Faraó, né, que ele foi, né, colocado no rio. Né, a gente sabe dessa história, né? E a filha de Faraó foi lá e disse: não, agora ele é meu filho, mas eu vou. A própria mãe, né, cuidou dele, educou ele. Mas assim, ó, depois ele foi estudar nas faculdades do Egito. Ele se formou nas faculdades do Egito. Ele saiu de lá com 40 anos lá do Egito, né? E foi pro meio do deserto, porque aconteceu um problema lá, né? Mas ele não esqueceu do Deus que a mãe dele ensinou até os 4 aninhos dele só. E ele se tornou depois, né, o grande homem, né, patriarca mais respeitado do povo de Israel, né? É verdade. Então eu fiz esse ping-pong aqui, aí o nosso telespectador vai perguntar. Eu vou perguntar da Bíblia, mas é claro, todos eles estão dentro, focado na Bíblia, tem que saber, de Gênesis a Apocalipse. Eu peguei ela no contrapé aqui, claro que ela vai falar de mulher, né? A mulher está inserida na Bíblia ali, não foi só ela. Tem outra que tu tira? Sim, tem Débora, né? Aquela profetisa que profetizava embaixo da árvore, né? E quando teve uma guerra que o Baraque, que era o comandante do exército, né? Ele veio ter com ela para orar e para pedir ajuda, né? E a Débora disse: você pode ir batalhar que Deus vai com você, né? E ele disse: mas eu não quero ir sozinho. Eu preciso que tu vá junto. E ela disse: então tá, eu vou ir junto com você, né? Para apoiar no sentido espiritual, né? Porque quem ia lutar ia ser ele, né? Contra o Cícera, né? Que era um comandante com um exército muito grande. E Deus deu a vitória aquele dia. E o Cícera, né? Foi uma vitória tremenda, assim, porque tinha vários cavalos e carros, inclusive, né? Na época. E a Cícera fugiu e correu e achou uma tenda lá, que era da mulher, né? Jael. E entrou lá para se esconder e disse: deixa eu dormir aqui, deixa eu me esconder, né? Só que não sabia que Jael sabia da situação, tudo, e acabou que Jael matou ele, né? Que foi uma mulher também que acabou com aquela guerra, matando o comandante daquele exército inimigo. Aí está então, né? Olha que maravilha de prestação, né? Trazendo para o âmbito da família, nós podemos ver então que a Bíblia nos ensina muito através dessas mulheres, já naquela época, né? Então fica aí o exemplo, né? E nós podemos folhear na Bíblia que está lá todos os exemplos daquelas mulheres, né? E hoje aqui no nosso século XXI, a Eliette aí fazendo essa parte de palestra e responsabilidade. Eliette, você tem uma responsabilidade com a sociedade. E hoje estamos mostrando aqui na programação da LTV, na luz da palavra. E é pela luz da palavra que isso se baseia. Tem que entender, certo, Eliette? Verdade. A palavra de Deus, ela é luz destituída de escuridão.
né? Então, ela é uma luz que brilha na luz também, inclusive. A palavra de Deus é isso, é para nos guiar por um caminho correto, inclusive na questão do caráter, né? Ajudando a mulher a se estruturar na posição que Deus colocou ela. Como o meu esposo falou antes, né? Como solução para o primeiro problema que houve no mundo foi a mulher, né? Então, Deus tem um carinho muito especial pela mulher, e a mulher tem que entender isso, que ela é uma filha amada do Pai. Que maravilha. E já diz aí, né? Conheceis a verdade vos libertará. E daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar com mais uma entrevista para fechar a programação. LTV Web, aqui é mais legal. Já pensou em conhecer a nossa região de cima? A LTV vai mostrar para você lugares, cidades, paisagens, rios e lagos. Acompanhe em nossa programação, em nossas redes sociais, o programa Voando pelo Alto Uruguai. Já estamos de volta aqui na programação da LTV, Na Luz da Palavra. Seu programa de todas as quartas-feiras, às 20 horas. E hoje em família, aqui com o Barcelos, né? Uma maravilha nos receber dentro da programação da LTV. Também a Ilete, que aí, né, explanou muito bem sobre a família e a responsabilidade da mulher. O homem também tem, como o senhor já falou. Mas eu vejo assim que também o senhor também é convidado para palestra, mais além do que da igreja, que o senhor já falou antes. O senhor faz fora também, Flávio, além da igreja? Na verdade, como família, né, a gente já esteve em várias escolas
tá? Que o ambiente escolar é um ambiente que se tornou muitas vezes um desafio, né, para os professores, né, para os funcionários, né, que as crianças muitas vezes, os adolescentes vêm de lares desestruturados, né, e acham que a escola muitas vezes é uma válvula de escape, né? Então nós temos falado em muitas escolas, a gente canta, a gente toca e traz uma palavra, né, de esperança, né, de estímulo, mostrando que existe uma vida diferente, possível, né, não impossível. Então a gente já teve em vários locais, né, nós vamos nas empresas, né, nós participamos de várias homenagens, né, que as empresas fazem para os funcionários, às vezes finais de ano, Páscoa, né, nós já tocamos em casamentos coletivos, tá? Então tudo isso, tudo que for ligado à família, pode nos convidar que a gente está dentro. Muito bem. O Flávio tem assim os cultos na igreja, né, que vocês pertencem à Assembleia de Deus. Isso. Qual é os dias que tem que você participe também? Eu acho que antes do culto, eu perguntaria, tem aula de música lá também que se pode assistir, ou os senhores que dão aula, né? Uhum. Na verdade, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja tradicional no ensino da música, né? Então, assim, ó, desde que eu me conheço por gente, eu cansei de dormir debaixo dos bancos da igreja quando eu era criança, meu pai regendo o coral, né? Então, assim, é como quase como uma regra na igreja da Assembleia de Deus, tem que ter um coral e tem que ter uma banda, né? Na época da banda. Agora se transformou em orquestra, né? Então, mas normalmente era a banda de música. Então, nós temos, né, uma escola de música onde as pessoas podem estudar, né, para os membros da igreja e até mesmo quem não for membro, né, pode participar também. Agora, nesse período de pandemia, está parado, né, por causa da aglomeração e tal, né, mas é uma escola, né, onde o Jabs é um dos professores, né, tem o maestro Maurício Castelli, né, que foi maestro da Orquestra Concerto Terechim, que é o nosso maestro. Tem vários outros professores, daí tem aula de instrumento de sopro, né, trompete, trombone, daí instrumentos de palheta, o saxofone, o clarinete, né, de percussão, tem. Então é quase como uma obrigação, o assembleiano tem que aprender música. Que maravilha. E os dias ou as noites que acontece, Flávio? Muito bem. Então os nossos cultos, né, no domingo, então ele começa às 9 horas da manhã, com a escola bíblica dominical, onde tem, né, o ensino desde as crianças, né, os adolescentes, os jovens e os adultos, né? Então, separados em classes, cada um conforme a sua faixa etária, né, vão estudar a palavra, né, naquele propósito, ensina a criança no caminho que deve andar, né, e mesmo depois de velho não vai se desviar dele. Agora, no período da pandemia, nós temos um culto às 15 horas também, né, para evitar a aglomeração de pessoas, né, e principalmente aquelas pessoas, né, que já tem mais idade, então de tarde é mais quentinho, então se elas quiserem, elas têm essa oportunidade. E às 19h30 é o culto público, é o culto da família, tá? Daí na terça-feira, a partir do meio-dia, tem a reunião das mulheres, tá? As mulheres começam com oração do meio-dia até a 1h30, né? E da 1h30 às 2h30 elas têm o culto delas, tá? É um culto específico para as mulheres. Na quarta-feira, às 19h30, é o culto de ensino da igreja, tá? Onde é cantado lá poucas músicas e é o ensino da palavra, né? Onde a gente estuda a palavra. Já na sexta-feira é um culto muito específico, né, que é chamado culto da vitória, tá? É um culto dirigido quase que totalmente para pessoas que não são da igreja, né? Onde a pessoa faz um propósito lá com Deus lá, que ela vai participar lá durante 7 semanas, né? Ela vai levar lá a sua necessidade, o seu problema, né? E isso, na verdade, não tem nada de simpatia por ser 7 ou por ser na sexta-feira. É que o fato da pessoa fazer um compromisso, né, de estar aquelas 7 semanas, ele vai estar escutando a palavra, né? Então ele vai, nos primeiros dias ele vai por causa da necessidade, mas lá ele vai ouvindo a palavra, vai ouvindo os louvores, né, e vai conhecendo mais de Jesus. Então esse culto é um culto assim que 90% dos que participam desse culto são pessoas que não são da nossa igreja, né? E no sábado é o culto dos jovens, que daí é das 19h30 às 20h30. Que maravilha. Barcelos, muito obrigado. Realmente, só Deus para te recompensar. Essa família maravilhosa que hoje nós conhecemos. Eliette, muito obrigado pelos seus filhos também, né? Que são uma maravilha. Essas canções, as músicas são lindas. A instrumentalidade que vocês têm aqui, isso passou para o nosso ouvinte. Muito obrigado. E nós vamos, então, encerrando a nossa programação aqui na LTV, na Luz da Palavra. E você vai ter muita oportunidade, outros grupos, outras duplas,
músicas, também palestrante. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, acontece aqui, na LTV. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. LTV Web, aqui é mais legal.